Existe uma sensação de estar preso em um ciclo interminável de pensamentos, como se a mente fosse uma máquina que nunca desliga. Muitas vezes, essa voz incessante dentro da nossa cabeça, que julga, analisa e planeja, parece ser a única coisa que realmente somos. Se você já sentiu isso, não está sozinho. Eckhart Tolle, o mestre espiritual de renome mundial, nos oferece uma das maiores chaves para a liberdade: a descoberta de que você não precisa pensar o tempo todo. Há uma dimensão da sua consciência que vai muito além de qualquer pensamento, um espaço de serenidade que está sempre presente, mas que raramente acessamos. Essa, segundo Tolle, é a mais essencial e incrível descoberta que alguém pode fazer. E, curiosamente, ele aponta que é algo que nunca se ouve no Jornal da Noite. A sociedade, com sua ênfase no intelecto, no fazer e no ter, simplesmente não discute a paz que surge quando se pode silenciar a mente e simplesmente ser. Neste vídeo, vamos mergulhar na profunda sabedoria de Eckhart Tolle e explorar essa dimensão esquecida. Vamos descobrir juntos como a meditação é, na verdade, uma descoberta e não uma conquista, e como podemos encontrar uma paz profunda que não depende de resolver problemas ou de se tornar uma versão melhor de nós mesmos, mas sim de simplesmente parar de pensar por alguns momentos. Para entender por que estamos tão enredados nos nossos pensamentos, Eckhart Tolle nos convida a olhar para as duas identidades que a maioria de nós carrega. A primeira é a sua identidade baseada na forma, o seu corpo físico e a sua identidade psicológica. Essa identidade é moldada por uma coleção de crenças e experiências passadas. É o que a maioria das pessoas pensa que é. A história que contam sobre si mesmas, cheia de altos e baixos, sucessos e fracassos. Essa é a identidade que as pessoas gostam de ruminar, a que ocupa a mente na maior parte do tempo. Mas essa identidade é, na verdade, uma bagagem misturada. Há coisas boas e coisas ruins, mas para muitos, o peso das coisas ruins é pesado demais. O mais problemático é que essa identidade se torna um problema a ser resolvido. E como a mente funciona? Ela tenta resolver esse problema, gerando ainda mais pensamentos sobre o eu e os meus problemas. Tolle observa a ironia e a futilidade desse ciclo. Você resolve um problema e outro surge logo atrás. O esforço de resolver a si mesmo se torna um fardo pesado, especialmente na calada da noite, quando os pensamentos se tornam mais intensos. Essa identificação com a mente é a razão pela qual a maioria das pessoas não experimenta paz verdadeira. Elas estão presas em um labirinto mental, sem perceber que a saída não é continuar pensando, mas sim descobrir que existe uma identidade muito mais profunda e essencial, que não é moldada pelo seu passado ou pelo seu futuro. E se a sua mente não fosse o seu verdadeiro eu, mas apenas uma ferramenta que você usa? Se a mente é o artista e os pensamentos e emoções são a pintura, quem é a tela? A maioria de nós está tão fascinada com a pintura, a história que contamos sobre nós mesmos, que nos esquecemos completamente da tela. O quadro pode ser agitado, complexo, cheio de cores e texturas, mas a tela em si permanece neutra, silenciosa e imutável. Essa tela, segundo Tolle, é a sua essência, a consciência sem forma, a dimensão profunda do seu ser que não tem a ver com sua história pessoal. Ele a chama de consciência espacial, ou de consciência do espaço interior. A Bhagavad Gita, um antigo texto sagrado indiano, usa a metáfora dos cavalos selvagens para descrever os sentidos que puxam nossa atenção para o exterior. Hoje Tolle argumenta que os pensamentos são os verdadeiros cavalos selvagens, mais poderosos e incessantes do que os próprios sentidos. Eles nos bombardeiam continuamente, arrastando nossa atenção e nos impedindo de ver o que está além deles. A verdadeira liberdade não está em domar esses cavalos, mas sim em se dar conta de que você não é o cavaleiro, nem o cavalo. Você é o espaço onde a cavalgada acontece. A sua tarefa, portanto, não é lutar contra os pensamentos, mas simplesmente redirecionar a atenção. É como a luz de um projetor. Você pode mantê-la focada no filme, ou pode virá-la para a parede onde o filme é projetado. A parede sempre esteve lá, mas você estava tão absorto na história que nunca a notou. Então, como podemos começar a aplicar essa sabedoria na nossa vida diária? Como podemos realmente descobrir essa dimensão profunda?
Tolle explica que a meditação é a ferramenta para isso, mas não da forma como a maioria das pessoas pensa. Muitas pessoas veem a meditação como um fazer, uma técnica ou um esforço para alcançar um estado de paz. Elas pensam: se eu meditar corretamente, vou chegar em algum lugar, vou me sentir melhor, vou ter uma iluminação. Mas essa mentalidade é exatamente o que as impede de chegar a qualquer lugar. A verdadeira meditação não é uma conquista, mas uma descoberta. Uma conquista é algo que você faz, que você cria. Uma descoberta, por outro lado, é algo que já está lá. Pense em descobrir um novo planeta. Você não o criou, você apenas se deu conta de que ele já existia. Da mesma forma, a meditação é a relinquição do fazer, mesmo internamente. É o ato de parar de se esforçar para pensar, para planejar, para ser algo, e simplesmente perceber o espaço da sua consciência que já está presente. Não é sobre ir para um lugar, mas sobre voltar para o seu estado de ser. Para começar, você pode praticar a consciência espacial em pequenas doses ao longo do dia, em vez de se perder na próxima tarefa, na lista de afazeres ou em uma preocupação. Tire um momento para sentir a sua respiração. Não apenas pensar sobre a respiração, mas realmente sentir a sensação do ar entrando e saindo. Sinta o espaço entre os pensamentos. Sinta o silêncio que existe por trás de todo o ruído mental. Ao invés de tentar parar de pensar, simplesmente observe seus pensamentos, como se estivesse assistindo a nuvens passando no céu. Deixe-os vir e ir, mas mantenha sua atenção na vastidão do céu, na sua consciência. Essa é a essência da meditação. A jornada para a paz interior não é uma maratona de pensamentos, nem um projeto de autoaperfeiçoamento. É um ato radical de parar. Eckhart Tolle nos lembra que não precisamos pensar o tempo todo. A nossa verdadeira essência não está na nossa mente, mas na vastidão da consciência sem forma, que é a fonte de toda a vida. Essa é a nossa identidade mais profunda, que nada tem a ver com o nosso passado, nosso futuro, nossos problemas ou nossos sucessos. A meditação não é sobre se tornar uma pessoa melhor, mas sobre descobrir que você já é perfeito, completo, e que o seu ser já está aqui, esperando por você. A sua tarefa é apenas redirecionar a sua atenção para esse espaço interior. Quando você se dá conta de que o seu ser não é um problema a ser resolvido, o peso se esvai e a vida se torna mais leve. Não se trata de abandonar a mente, mas de usá-la como uma ferramenta, sabendo que você é a consciência que a opera. Deixe-me saber nos comentários. Você já teve a experiência de silenciar sua mente, mesmo que por um breve momento? Conte-nos sobre como foi. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo como este, e deixe seu like para que a mensagem de Eckhart Tolle possa alcançar cada vez mais pessoas. A verdadeira liberdade está a um pensamento de distância, ou, mais precisamente, no espaço entre eles.